Amados, hoje eu quero falar a respeito de um assunto que naturalmente não é novo, aliás, nada é novo. Não há nada novo debaixo do sol, mas Deus sempre nos dá um novo entendimento, uma nova direção, enfim. Como nós estamos chegando aí ao final do ano, eu acredito que você deseja fechar o ano bem, encerrar esse ano bem. E isso é possível. É possível ainda esse ano coisas relevantes acontecerem na sua vida. Para tanto, é preciso acontecer algo dentro de mim, dentro de você. Mudança que Deus opera, normalmente a ordem é essa, é de dentro para fora. Você lembra daquilo que Jesus disse? Limpa primeiro o interior do copo para que o exterior fique limpo. Ele referia-se a cada um de nós. Você quer que as coisas mudem do lado de fora, então é preciso mudar aonde? Do lado de dentro primeiro. Infelizmente, nós, ou o ser humano, ele, para mudar do lado de dentro, ele espera que mude do lado de fora. Não é assim? Só que com Deus não é dessa forma. Não estou querendo dizer que não possa acontecer algo logo de pronto do lado de fora na sua vida, mas mudança, transformação verdadeira, é assim que ocorre. Primeiro dentro, depois do lado de fora. O tema da nossa mensagem de hoje vai aparecer aqui nesse instante. O que está escrito ali, igreja? Virtude que gera honra. Pode repetir isso, toda a igreja? Vamos lá? Eu gostaria que toda a igreja colocasse muita atenção em nome de Jesus, você de casa também, porque essa é uma das maiores virtudes. E eu vou dizer uma coisa para você, a mais desafiadora de nós apresentarmos. Eu vou repetir, essa é uma das virtudes mais importantes e ao mesmo tempo ela é a virtude mais desafiadora para o ser humano apresentar. Você vai dizer, que virtude é essa? A humildade. A humildade. O que é ser humilde? O que é ser humilde? Não é você deixar de reconhecer seus talentos, reconhecer que você sabe fazer algo. Isso é falsa humildade. Alguém chega para você e pergunta, vem cá, você sabe fazer isso, né? Aí no fundo, você sabe. Aí você diz assim, não sei não. Isso é falsa humildade, pô. Você sabe. Amém, igreja? Então a pessoa pergunta, poxa, você sabe fazer isso, né? Eu sei. E graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Pronto, acabou. Quem compreende o que eu estou dizendo, igreja? Ser humilde é você reconhecer seus erros, suas falhas, suas fraquezas, suas debilidades. Reconhecer que tem gente melhor do que você em determinadas coisas, porque tem. Sim ou não, igreja? Tem. E permitir que elas façam também. É você reconhecer que você não é o dono da verdade. Que você não é o que sabe tudo, não é o melhor de todos. Só tem um que é melhor de todos, que é Jesus. Amém, igreja? Por que coloco o tema da mensagem como sendo virtude que gera honra? Veja o que diz Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. Vamos ler juntos? Vamos lá, por gentileza? Muito obrigado. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Tudo começa no temor de Deus, no respeito para com Deus. O restante como é que é agora? E a humildade precede a honra. Mais uma vez, e a humildade precede a honra. Só vocês, essa parte, vai. E a humildade, o que é preceder? Vem antes. Ou seja, antes da honra tem que vir o quê? A humildade. Então quer dizer que o caminho para eu ser honrado é a humildade. Se você ler Filipenses capítulo 2, você vai ver que a Bíblia diz, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele o próprio Deus, se fez homem como cada um de nós, esvaziou-se de si mesmo, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, mesmo sendo Deus, lavou os pés dos discípulos, serviu, mas Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus mostrou para a gente qual é o caminho. Você quer ser exaltado? Então se humilhe. Se humilhe. Não é
os humilhados serão exaltados, que é muito comum pessoas falarem isso. Não, os humilhados serão exaltados. Não, isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Por que Jesus foi exaltado de uma forma extraordinária? Porque ele se humilhou. Amém? Porque ele se humilhou, ele foi exaltado. Ah, mas ele foi humilhado também. Isso é outra coisa. Mas ele se auto-humilhou. Quando estamos dispostos a nos humilhar? Quando é que nós nos humilhamos? Meu amado, você poderia sair por cima de uma discussão, mas você permite a si mesmo sair por baixo. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue. Ela o quê? Não. Pessoas humildes são mais felizes. Pode repetir isso? Guarda isso, igreja, toda a igreja. Pessoas humildes são mais felizes. Você sabe por que pessoas humildes são mais felizes? Porque, meu irmão, se ela for elogiada, tudo bem. Se não for elogiada, para ela está tudo bem. Se não aplaudirem ela, está tudo bem. Se não elogiarem ela, está tudo bem. Se não enaltecerem ela, se não lembrarem dela, se não a reconhecerem por ela ter feito algo tão bom, para ela está tudo bem. Sério. Então ela é mais feliz por isso. Quem não é humilde fica se moendo por dentro. Poxa, fiz uma coisa tão boa, não tive um elogio, poxa. Mas Deus sabe, né? É porque dá orgulho. Bicho, mas eu sou assim. Então Deus nos trouxe aqui nessa manhã para tratar com a gente. Poxa, bispo, eu faço algo bem feito, dou a vida e tal, não recebo um elogio. É porque ainda há dentro de você o ego, está vivo ainda. Me perdoe, pessoal, eu estou pregando para você, é para mim também. É para mim também. O ser humano quer reconhecimento, o ser humano quer aplauso, o ser humano quer que falem, que lembrem dele. Se ele tiver participado de algo que foi feito e de repente anunciarem o nome só de outra pessoa e o dela não, como é que ela fica? Fica mal. Mas quando ela tem a humildade em si, ela fica de boa. Por isso que ela é mais feliz. Para ela, tranquilo. Ela fez para Jesus, amém, igreja? E ela vai continuar fazendo. Essa é a realidade, pessoal. Então, pessoas humildes são muito mais felizes. Agora, veja comigo que está escrito em Provérbios 18, 12, vai aparecer aqui atrás. Mostrei para você que antes da honra deve vir o quê? A humildade. Diga, antes da honra vem a humildade. Agora, antes da ruína, da desgraça, da destruição, o que a Bíblia diz que acontece? Gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade, mais uma vez. Então, antes da ruína, o que vem? A soberba. Antes da ruína vem o que, pessoal? Então, o caminho para a honra qual é? A humildade. E o caminho para a ruína? É a soberba. Quantas pessoas eu não já vi dentro da igreja? Não faço mais não. Por que não faz mais? Ninguém reconhece. Então você não estava fazendo para Jesus, pô. O orgulho está forte ainda na pessoa. Aí você vai dizer, bispo, pregar é fácil. Não é que pregar é fácil, não. Viver é desafiador e a gente tem que viver. Se a gente quiser ser honrado por Deus, amém, igreja? Se a gente quiser, o caminho é esse. Bicho, não consegue porque Jesus ainda não é o seu tudo. O dia que Jesus for o seu tudo, você vai reconhecer, eu não sou nada mesmo. Para que eu quero reconhecimento? Se ele vier, amém. E eu transfiro a glória para quem? Para Jesus, pronto, acabou. Mas se não vier, quem sou eu? Não sou nada. Mais de Jesus e menos de nós, amém, igreja? Pode falar isso? Mais de Jesus e menos de nós? É assim, igreja. Então, antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Pessoas soberbas, pessoal, normalmente elas ficam sozinhas porque ninguém quer estar perto delas. É ou não é verdade? Elas são as melhores.
que todo mundo. Ela só abre a boca para ficar se auto o quê? Enaltecendo, se exaltando. Já falei para vocês aqui, eu tive um colega que, meu irmão, ninguém gostava do cara. Por quê? Porque tudo dele era melhor. Tudo. Até coisa ruim. Era mais. Não, sério. Se você falava com ele assim, rapaz, fiquei 3 dias de cama, ele dizia, pô, e eu que fiquei 7. Não, tudo dele era mais. Sério, não. Não aceitava ficar por baixo, não. Sério. Você falava que fez uma coisa boa, poxa, graças a Deus fiz isso aqui. Ele falava, pô, rapaz, isso aí não é nada, você tem que ver o que eu fiz. Ninguém gostava do cara. Claro, pô. Só fica se exaltando, se enaltecendo. Tudo dele é melhor, tudo dele é mais. Você está entendendo, igreja? O que eu estou dizendo para você? Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. O único tipo de pessoa que Deus resiste, vai aparecer aqui, Tiago, capítulo 4, verso 6. Coloca aqui, por gentileza, no telão. Tiago 4, 6. Vamos ler juntos? Antes, Deus, Ele, dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Repete isso. Deus resiste aos soberbos. Mais uma vez. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos lá. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Toda a igreja. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe lá o que é isso? É o único tipo de pessoa que Deus o que? Resiste. Não quero. Por que Deus resiste ao soberbo? Porque quando eu me torno soberbo, eu fico alinhado no mesmo sentimento de quem? De Satanás. No mesmo sentimento que fez Satanás perder o céu, ser expulso do céu. Você sabe que Satanás não nasceu Satanás, né? Foi anjo de luz. Os demônios que existem à torta e à direita, um dia foram anjos. E por que foram expulsos do céu? Veja comigo, Timóteo, 1 Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3,6. Por que Satanás foi expulso do céu? Vamos ler? Não seja neófito. Isso aqui é o apóstolo Paulo dando uma orientação a Timóteo, dizendo o tipo de pessoa que ele deveria colocar em cargos de liderança na igreja, tá bom? Então ele diz, que não seja neófito. O que é neófito? Novato na fé. Para quê? Para não suceder que ele o quê? Se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Ou seja, a Bíblia está mostrando que o diabo foi condenado exatamente por causa do quê? Da soberba. Por causa da soberba. E a Bíblia mostra lá em capítulo 12 de Apocalipse, mostra exatamente como é que foi a expulsão de Satanás da onde? Do céu. Ei, meus amados, a humildade fez com que homens caídos fossem levados ao trono da graça de Deus, mas a soberba fez com que anjos elevados fossem lançados ao inferno. É forte isso, hein? É para a gente pensar quanto nós temos de Jesus e quanto nós temos do diabo na nossa vida. Você já fez essa pergunta? Quanto mais humildade eu tiver, mais de Jesus eu tenho na minha vida. Quanto mais de soberba eu tiver, mais eu dou permissão ao diabo de agir na minha vida. Quando eu ajo com soberba, eu abro a porta para Satanás agir na minha vida. Por que você está dizendo isso? Você está lembrado do que aconteceu lá no Jardim do Éden? Por que o homem caiu? Caiu porque se deixou levar pela mulher. Tá? E por que a mulher se deixou levar pela serpente? Que personificava Satanás. Você lembra por quê? Como é que foi a conversa? O que Satanás, através da serpente, conseguiu fazer com a mulher, igreja? Ela conseguiu soprar orgulho. Conseguiu soprar na mulher soberba. Mas como assim? Conseguiu soprar na mulher soberba? Ele disse assim para a mulher: o dia que vocês comerem dessa árvore que você está dizendo que Deus falou para não comer, porque senão vai morrer, e não vão morrer nada. Isso é o diabo falando para a mulher: vocês não vão morrer nada. O dia em que vocês comerem, que você comer, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ei, ouça isso. Isso foi o que o diabo falou para a mulher: você vai se tornar igual a Deus.
conhecedora do bem e do mal. Quando o diabo fala que a mulher se tornar igual a Deus, o que ela fez? Opa, deixou entrar. E não foi por isso que Satanás foi expulso do céu, porque queria ser como Deus? Você está entendendo? Então, quando eu estou muito preocupado, se estão me reconhecendo, se estão vendo o que eu estou fazendo, se estão me elogiando, o que estão falando de mim e tal, é porque o orgulho ainda existe dentro de mim. Eu estou dando brecha ainda para o diabo na minha vida. Por que muitos casamentos chegam ao fim? Por quê? Por causa do quê? Da soberba. Da soberba. Um não quer reconhecer que precisa mudar. Um não quer reconhecer que está errado. É sempre o outro que está errado. É sempre o outro que está errado. Não quer ele, não quer ela. Quando eu entro numa discussão, vamos discutir a relação para alinhar, para ficar tudo bem. Não é para ficar tudo bem. Entra na discussão para sair com a sensação de vencedor. Você está entendendo, sim ou não? Quem entra em uma discussão, entende que quer dizer a palavra discussão? Não é questão de briga, não. No sentido de conversar. Quem entra numa discussão com alguém, querendo provar que está certo, esse na verdade está entrando na discussão cheio de orgulho. Você está entendendo o que eu estou falando? Então por que às vezes relacionamentos, aí eu falo relacionamento de amizade, relacionamento de negócio, relacionamento amoroso, chega ao fim por falta de humildade. A humildade vem antes da honra, mas a pessoa não quer ser humilde para reconhecer que ela errou, que ela falhou. Ela quer que o outro reconheça. Não, você tem que reconhecer que está errado. Mas ela não quer reconhecer que ela também está. Você compreende isso, igreja? Em nome de Jesus. Você encontra inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada de reis. Existe um rei chamado Uzias. Depois procura ler a história desse rei. Esse rei começou muito bem, pessoal, obedecendo ao Senhor, na presença de Deus, e Deus o exaltou de uma forma extraordinária, abençoou a agricultura, o trabalho de suas mãos, fez com que seu exército fosse forte. A Bíblia diz assim, até que Uzias se fortaleceu, e o seu coração se encheu de arrogância. Aí acabou o cara. Aí já não ouvia mais ninguém. Achou que podia fazer o que os sacerdotes faziam. Entrou no santuário para queimar incenso. Os sacerdotes foram chamar a atenção, ele não deu ouvidos. Ou seja, agora, que dá ouvido o quê, pô? Que dá ouvido, pô? Eu que sou o rei. Eu sou de Deus também, Deus me abençoou. Acabou. Acabou. Foi ferido de lepra na hora. Morreu sozinho, leproso. Por isso que eu disse, o arrogante fica sozinho, pessoal. Que ninguém quer estar com ele, porque não dá. Nabucodonosor, lembra de Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que Daniel 4 vai dizer, que ele olha para tudo que ele construiu e diz, olha o reino que eu construí para minha glória. Quando ele fez aquilo, quando ele falou aquilo, ele decretou a sua sentença. Se tornou um bicho, ficou igual um bicho. 7 anos se passaram, somente quando Nabucodonosor se humilhou e reconheceu que Deus era o Senhor, Deus fê-lo voltar a ser o rei. Amém? E ele reconheceu que de fato o Senhor era Deus. Será que a gente vai ter que virar um bicho? Ou a nossa vida se tornar horrível? Porque ele se tornou um bicho horrível. E quantas pessoas que a vida não está aos poucos se tornando horrível? Quem olha diz, meu Deus, e você mesmo olha para a vida e diz, meu Deus, que vida horrível. Por causa do quê? Da soberba. Guarda o que eu falei para você, o que eu mostrei para você, pessoal. Soberba, ou soberba é o único tipo de pessoa que Deus o quê? Resiste. Você sabe lá o que é isso? A gente precisa de Deus, poxa. Se Deus me resistir, como é que vai ser? É ou não é verdade? E eu dou abertura para o diabo entrar na minha vida. Agora tem uma coisa muito bacana. Quando você torna-se humilde, você vence o diabo.
Coloca aí para mim Tiago capítulo 4, verso 7, um versículo após aquele que a gente havia lido. Tiago 4, 7, o que diz aqui, igreja? Vamos ler juntos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro está dizendo o quê? Para me sujeitar a Deus. O versículo anterior, você lembra? Que falou do quê? Da soberba. Que Deus dá graça a quem? Aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Agora, o versículo seguinte: sujeite-se a Deus, resiste ao diabo, ele vai fugir de você. O que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo mostrar para você, meu amado, que quando você se demonstra, ou se mostra diante de Deus uma pessoa humilde, nem o diabo aguenta ficar na sua vida. Mas por que ele não aguenta ficar na minha vida? Porque você conseguiu alinhar-se ao mesmo sentimento que há em quem? Em Cristo Jesus. Assim como eu dou abertura para o diabo entrar na minha vida, quando eu sou soberbo, porque eu me alinhei no tocante a sentimentos, ao mesmo sentimento do diabo, eu estou igual a ele, então abri a porta para ele entrar na minha vida. Eu faço com que ele saia da minha vida exatamente quando eu consigo me alinhar ao sentimento de quem? De Jesus. Bicho, me prova que isso é verdade. Eu provo, depois você leia Mateus capítulo 15, depois você lê lá. Você lembra, eu preguei um tempo atrás aqui a respeito da mulher cananeia. Lembra daquela mulher que a filha estava endemoniada em casa, possessa de espírito maligno? Ei, desperta aqui, igreja, ouça isso. A mulher tinha a sua filha em casa, a filha estava cheia de demônio na sua casa manifestada, ela vai ter com Jesus. Jesus, só para resumir, Jesus compara aquela mulher a um cachorrinho, ele tinha motivos para isso. Quem ouviu a mensagem aqui no dia sabe do que eu estou falando. Jesus tinha motivos para comparar aquela mulher a um cachorrinho. A mulher, em vez de ser soberba e falar: quem é o Senhor para me chamar de cachorra? Ela diz: sim, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, ela reconheceu que ela era como uma cachorrinha assim. Quando ela faz aquilo, Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, será feito conforme o que você quer. A Bíblia diz que na mesma hora o demônio saiu da filha dela. Ei, você sabe lá o que é isso? O diabo não aguentou. Quando ele percebeu, rapaz, a mulher se alinhou a quem? A Jesus. No mesmo sentimento que ele. Jesus se humilhou, a mulher se humilhou. O diabo saiu fora. Digam graças a Deus. Essa é a maior virtude que o ser humano pode ter. Qual é, igreja? A humildade. Humildade para ouvir, para reconhecer, aceitar a exortação. A Bíblia diz que é sábio aquele que ama a exortação. Sabia disso? Por que eu estou falando que que é um desafio para nós termos a humildade? Você se lembra, Jesus caminhou com os discípulos aproximadamente 3 anos e meio. Andou com os caras, sempre com os caras, ensinando, orientando, dando exemplo. E volta e meia tinha uma discussão. A Bíblia vai dizer que houve uma discussão entre os discípulos. Sabe discussão para quê? Para saber quem era o maior. Não, quem é o maior? Pô? Não, eu sou mais perto, eu faço isso. Discussão. Jesus chamou uma criança e falou assim: ó, maior é quem se humilhar, igual essa criança aqui, ó. Vocês dão alguma coisa por ela? Não, não dão porque é uma criança. Então, é exatamente isso. Quando vocês se acharem dignos, se acharem alguma coisa, esquece. Mas quando vocês se humilharem igual essa criança aqui, que ninguém dá nada por ela, e você reconhecer que você não é nada, aí você vai ser alguma coisa. Amém, igreja? Quem está compreendendo em nome de Jesus? A gente está chegando ao fim do ano, igreja. Conserta o que tem que consertar. Reconheça que você precisa mudar. Se você precisa conversar com alguém, pedir perdão a alguém, faça isso. Faça isso, não espera perder para depois vir desesperado pedir ajuda, não. Espera não. Quando só depois que perdem vem, me ajuda e tal. Poxa, e perdeu por causa da soberba, cara. Por causa do orgulho. Converse com seu marido, converse com sua esposa, converse com seu filho, converse com seu pai, enfim. Conversa. Fala com a pessoa. Em nome de Jesus. Já liberei perdão já. Vê se liberou mesmo.
Ah, eu já pedi perdão, já. Pediu como? O humilde não pede perdão assim. Ó, se eu fiz alguma coisa aí, você me perdoa. Não, se fiz alguma coisa não é pedido de perdão, meu irmão. Está pedindo perdão pelo quê? É pelo quê? Fala do que é. Isso é pedido de perdão. Aqui, olha, eu fiz isso e isso. Você me perdoa. Não é? Não, perdoe por alguma coisa. Que coisa? Então não reconhece. Está faltando humildade ainda. Diz o que é. Eu quero te pedir perdão por isso, isso, isso e aquilo. Te peço perdão por eu ter feito isso com você. Eu fiz isso com meu filho. Quero te pedir perdão, meu filho, por ter procedido assim, 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 assado. Quero que você me perdoe. Diz o que é, pô. Não é, pô, me perdoe por qualquer coisa. Isso aí não é pedido de perdão, pô. Isso aí é você tentando limpar a sua consciência. Mas diante de Deus você continua sujo do mesmo jeito. Porque no fundo não reconheceu. Nem te reconhece. Realmente, os nossos erros e falhas a gente coloca para fora. A gente tem o perdão de Deus. Amém? Porque a gente se humilhou. Esse é o caminho. Jesus mostrou qual é o caminho da exaltação. Qual é o caminho da exaltação, igreja? A humildade. Vamos lá, qual é o caminho da exaltação, igreja? A humildade. E o caminho da ruína? A soberba. Quanto de Jesus nós temos na nossa vida? E quanto do diabo nós temos na nossa vida? Depende do quanto você tem de humildade e quanto você tem de soberba dentro de você. Às vezes Deus permite você passar por algumas coisas que Ele está querendo te preparar para algo lá na frente. Mas fica você querendo elogio, querendo exaltação, querendo reconhecimento. E Deus é quem está fazendo com que ninguém reconheça, porque Ele quer tratar você. Amém, igreja? Mas fica você lutando com Deus dentro do seu íntimo e se sujando. Pô, não me reconhece. Hein? Como é que pode isso? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Vigia. Há pessoas aqui que precisam conversar com alguém. Não deixe isso para depois, meu amado. Não deixe isso para depois. Conversa. Conserta. Pede perdão antes que seja tarde. Em nome de Jesus. Para não acontecer com você, eu já vou fechar a mensagem. O que aconteceu com o rapaz. Que ele sabia que ele precisava conversar com o pai dele. Ele sabia que ele precisava conversar. Havia pendências e que precisavam ser ajustadas e que ele guardava no coração dele. O pai que lhe fez mal, mas ele guardava mágoa. Então, pelo fato dele guardar mágoa, ele precisava também pedir perdão ao pai. Compreende isso? Não, quem tinha que pedir era o pai, mas o pai não iria fazer. Mas ele tinha guardado raiva, mágoa do pai. Então ele precisava pedir. Ele não fez, o pai morreu. Pensa no desespero desse rapaz. Pensa. Ele chorava desesperadamente no dia do velório do seu pai. E pessoas não entendiam. Pessoas olhavam para ele e pensavam assim: nem tinha vínculo direito com o pai, nem se dava com o pai, como é que está chorando tanto assim? Até parece que amava tanto o pai. Ele chorava agora de culpa, que é o pior choro que tem. O pior choro que pode ter. Ele chorava pela culpa. Eu não pedi perdão ao meu pai. Eu não conversei com meu pai. E agora não tem mais como conversar. Olha só. Fique de pé em nome de Jesus, por favor.
Quem entendeu a palavra, pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Olhem para mim aqui, igreja. Isso é importante para você ou não? Faz de conta que eu não perguntei. Isso é importante para você? Toda igreja, fixem os olhos. Não saia ninguém não, por favor, para beber água no banheiro. Por favor, não terminei não. Desculpa a maneira de falar. Vamos ser humilde e ouvir. Amém, igreja? Isso aqui não é importante, simplesmente. Disso aqui depende a minha vida, a sua vida. Você está entendendo isso, igreja? Ou não? Essa palavra que você ouviu, eu sei que ela é simples. Não é de levantar ninguém da cadeira, enfim. Mas disso aqui depende a nossa vida. Jesus está mostrando para a gente o caminho para a gente ser exaltado por Deus e o caminho para a gente se arruinar. Qual é o caminho da exaltação? A humildade. Pois vem antes da honra. E qual é o caminho da desgraça, da ruína? É a soberba. Qual é o único tipo de pessoa que Deus resiste? É o soberbo. E qual a pessoa que o Satanás sai mesmo sem oração nem nada da vida da pessoa? Qual é o tipo de pessoa? Do humilde. Lembra da mulher cananeia? Quando ela se humilhou, Satanás saiu da filha dela. Quem somos nós, pessoal? Quem somos nós? Eu estou pregando isso hoje para você. Eu estava meditando nessa semana sobre isso. Vim meditando a semana toda sobre isso. Porque esse ano você tem que fechar bem. Para entrar um ano novo, para ser melhor ainda, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas você tem que fechar bem. Para você fechar bem, você tem que procurar olhar para dentro de você. Quanto há de soberba ainda? Quanto há de orgulho ainda? E quanto há de humildade em nós? Será que ele existe? Ou será que a soberba abafa a humildade? Quem somos nós diante de Jesus? Eu quero realizar domingo que vem com vocês. Hoje nós teremos a Santa Ceia. Eu vou fazer uma oração e nós vamos preparar o nosso coração para a Santa Ceia do Senhor. Mas domingo que vem eu quero realizar com vocês o dia da humildade. Cadê? Domingo da humilhação. Estou aí, não? Isso. Aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Jesus falando. O que Jesus disse? Aquele que se humilhar será exaltado. Quem crê nisso? Aquele que se humilhar será exaltado. Então será o domingo da humilhação. E eu gostaria que nessa quarta-feira, se você tem como estar aqui, ei, seja humilde para dar ouvidos também. Isso é humildade também. Você sabia? Quer ver, a pessoa até poderia vir, não vou não, porque eu não preciso. Isso é orgulho, pessoal. Você precisa. Eu preciso. Amém? Se você tem como estar, esteja aqui quarta-feira, 7h30 da noite. Se não puder estar 7h30 da noite, vem 3 da tarde, vem 8 da manhã. Mas vem. Quarta-feira eu vou mostrar para você o poder da humildade. O poder da humildade. Quarta-feira agora, vem. Vamos estar nos preparando. Hoje é uma preparação, quarta-feira e domingo. Vamos entrar aqui para nós nos humilharmos. Eu atendi uma senhora, não esqueço dela até hoje. Não esqueço. Que ela dizia, mas eu não preciso de me humilhar. Não preciso de me humilhar. Sou uma mulher correta, sou. E a tristeza, a infelicidade da pessoa era exatamente por causa da sua soberba, por causa do seu coração. E falava assim, eu não preciso me humilhar, porque eu vou me humilhar sim, porque não sou nada, que a gente sempre erra. Se não erra com palavra, erra com comportamento. Se não erra com comportamento, erra com pensamento, com os olhos. Sim ou não, igreja? Mas erra.
e todos precisamos da misericórdia de Deus. Amém? Eu não sei se de repente aqui dentro da igreja mesmo tem alguém que você diz, poxa, bicho, eu preciso falar com essa pessoa, ou pedir perdão, ou liberar perdão, sei lá, vai ao encontro dela. Você sai do seu lugar e vai ao encontro dela. Enfim, enquanto a gente faz a oração aqui, nos preparando para a Santa Ceia. Então, enquanto eu orar, os servos de Deus vão se colocar aqui diante do altar com os elementos da ceia do Senhor. Feche os olhos. Oh Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela palavra que o Senhor liberou sobre nós nessa manhã. Aleluia. Eu te amo, Jesus, que o Senhor faz isso para nos salvar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, nos orientou aqui agora. Meu Pai, meu Senhor e Rei, perdoa nossos pecados, nossas falhas e erros. Purifica-nos, Senhor. Sim, purifica o nosso coração, a nossa mente. Santo Espírito de Deus, venha ao nosso encontro, Pai. Por favor, meu Deus, vem sobre a tua igreja. Aquilo que de repente eu não consegui falar direito, não soube explicar, que o teu Espírito, meu Pai, entre na mente, no coração e traga entendimento a cada um, em nome de Jesus, e isso conforme o teu querer, a tua vontade. Senhor, meu Senhor e Rei, vem Jesus, vem Jesus, ao nosso encontro, a nos abraçar, a nos envolver, a nos salvar. Que a tua humildade esteja em nós, sim, que a tua humildade seja uma verdade dentro de nós. Jamais, jamais a soberba, jamais, Senhor, a soberba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Olha para mim aqui, igreja. Nunca se ache melhor do que ninguém. Ainda que o que você tenha seja maior, ou ainda que o que você faça seja melhor, mas nunca se ache melhor do que os outros. Porque nenhum de nós é perfeito. Ou há alguém perfeito aqui? Não, perfeito só Jesus. A gente está caminhando com Ele para a gente chegar lá, amém? Não julgue as pessoas também. Ei, ouçam isso. Todos os servos, o povo, você de casa, não julgue alguém pela aparência, pelas conquistas, pela roupa. Não. Às vezes alguém não tem nada e é um poço de soberba. Eu conheço pessoas que têm muito e são humildes. Amém, igreja? Tem muito e são humildes. Mas às vezes a pessoa pensa que a pessoa não é, mas você não conhece ainda a pessoa. Tem pastores que me convidam para pregar em suas igrejas, pegam o meu contato através de outro, e às vezes a pessoa entra em contato comigo falando: bispo, ele achava que o senhor não iria lá, que a igreja dele é muito simples, ele vê a igreja do senhor, uma igreja bonita, um monte de gente e tal. Eu fui sexta-feira agora pregar numa igreja aqui na Cidade de Deus, aqui na comunidade. O pastor me convidou para ir lá. Pensa numa igreja simples, mas fui lá, dei o meu melhor. E foi de Deus eu ter ido mesmo, que eu que estava conduzindo o culto, falou: pô, eu precisava de ouvir exatamente isso. Foi Deus que me levou lá. E às vezes a pessoa pensa: não, mas será que o bispo vai vir? Por que eu não vou, pô? Numa outra igreja, numa comunidade, não, será que o bispo vem aqui? Por que eu não vou?
Talvez ache só porque, né, é uma igreja estruturada, acha que não. A gente não é melhor do que ninguém. Amém, igreja? Nós não somos melhores do que ninguém. E não vou nessas igrejas para ganhar oferta não, pessoal. Fui sexta-feira lá pregar, eu que tive o privilégio de dar a minha oferta para abençoar a obra lá, em nome de Jesus. A gente serve a Jesus por amor, pessoal. A gente quer salvar vidas, ganhar almas. Ah, mas tem lugar que o senhor vai e o senhor ganha? Tem. Igreja que tem condição e o pastor faz questão, às vezes, de me abençoar. Não porque eu pedi ou eu quero. Como eu faço questão de abençoar quem vem aqui, às vezes ministrar, eu faço questão. Que eu sei o poder da semente, da semeadura. Eu sei o poder da semeadura na vida de alguém. Muitos aqui, infelizmente, não sabem isso. Que algumas vezes falam, não, eu tenho que fazer para Jesus. Não, faça para quem está acima de você, meu amado. Reconheça. Tem pastores que eu reconheço que são como Jesus na minha vida e eu abençoo, eu semeio. Que eu tenha esse entendimento, o poder da semeadura na vida de alguém que é de Deus. Não estou falando isso para você me dar alguma coisa não, por favor. Estou só ensinando a você. Isso é um poder, meu amado. É extraordinário. Porque às vezes tem gente que, não, isso eu ensino ao meu filho que trabalha em uma igreja servindo, você tem que servir ao seu líder. Porque ele é Jesus para você. Não basta você, não, estou lá servindo Jesus. Não, você tem que servir a Ele. Jesus você não está vendo, mas você está vendo Ele. Então sirva de coração a Ele e você vai estar servindo a Jesus. Amém? Que a Bíblia diz a Deus você não vê. É ou não é verdade? Mas o homem você vê. Compreende isso, igreja? Mas para aceitar isso tem que haver o quê? Humildade, pô. Senão fica, não, isso é para Jesus, tá, o homem. Não. Isso é soberba, sem a pessoa perceber. Eu estou aqui para servir você, a vocês. A gente está aqui para servir a todos. A gente não se coloca à disposição. E tem gente que não dá valor a isso não, eu sei. Que tem pessoa que dá valor aos inacessíveis. Que é importante. Eu sei que tem gente que não dá valor porque a gente fica ali na entrada da igreja. Muitos não veem porque chegam depois. 3 minutinhos antes eu venho para cá. Faço questão de estar ali. Que eu quero que você entenda que eu sou igual a você. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém, igreja? Eu sei que isso é verdade. Que se a gente, quanto mais inacessível você é, mais importante você se torna na ótica de muita gente. Você sabe que isso é verdade. Isso é verdade. Pessoas dão valor a quem ela não consegue nem chegar perto ou falar. Eu sei que eu estou dizendo para você porque eu já vivi isso, tá? Mas um dia Deus falou no meu coração. Jesus não dava acesso a todo mundo, não estava lá. Muitos desprezavam ele por causa disso. O que os judeus desprezavam? Que esperavam um rei que, peraí, aquele rei importante ao extremo, uma carruagem diferenciada com um material bélico para destruir Roma, um rei mais importante que qualquer outro rei, mas esse aí que todo mundo pode falar com ele, pô? Não é um rei assim que a gente quer. Você está entendendo, pessoal? Mas Jesus é assim. Ninguém é melhor do que ninguém. Formamos o corpo de Cristo. Nós devemos um querer o bem do outro. Amém? Em nome de Jesus. Um querer o bem do outro. Eu disse para você que a pessoa humilde ela é mais feliz porque ela se alegra com a bênção do outro. Para ela não tem problema se o outro foi abençoado na frente dela. Ela se alegra com a bênção dele. Ela se alegra com o bem-estar do outro. O soberbo, como é que ele reage? Estou na igreja há mais tempo, pô. Tinha que ser eu. É ou não é verdade? Que ele acha que ele é alguma coisa. Tem mais tempo. E Jesus conta parábolas sobre isso. Que não é o tempo que faz diferença. Amém? Só ler a Bíblia, só conhecer a Bíblia.
Uma pessoa às vezes pergunta, não, o que o senhor acha sobre isso? Eu falei, você quer saber o que eu acho ou o que está escrito? Eu falei, não, vou te falar o que está escrito, pô. Que a gente vai pelo que está escrito, não pelo que a gente acha, pelo que o mundo acha. O pão e o vinho estão aqui com os servos. Se você está disposto a se quebrantar diante de Deus, a começar a andar com Jesus verdadeiramente, a ouvir a sua voz, praticar a sua palavra no seu dia a dia, a se arrepender dos seus erros e andar em novidade de vida com Jesus, então participe da Santa Ceia, ela será bênção na sua vida, amém? Ela vai ser bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Quando você pegar, sacode um pouquinho, né, para melhorar a qualidade naturalmente do vinho. Abre com calma, né, onde está o recipiente do pão. Abre com calma o recipiente do vinho. Não coma, não beba, espera. Nós vamos participar juntos. Primeiro nós vamos consagrar o pão, vamos comer, depois vamos consagrar o cálice e vamos beber em nome de Jesus. E depois, quando você beber todo o cálice, coloque os recipientes sobre o assento que os servos de Deus posteriormente vão recolher, tá bom? Em nome de Jesus. Podem servir, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.